Piracicaba agora e seu direito. E conosco aqui, João Alonso, tudo bom? Prazer em recebê-lo novamente aqui. Sexta-feira é dia também de trabalho, finalzinho da tarde já, né? Com certeza. Sexta-feira não pode, né, relaxar por enquanto. É verdade. Alguns procedimentos, alguns compromissos. Então, sexta-feira tem que... Ainda tem agenda. Tem alguns minutos ainda, tem alguns minutos de trabalho. Tem agenda. Você pode participar conosco também, mandando sua pergunta para nós aqui pelo WhatsApp. Participa conosco. Bom, vamos falar sobre um assunto importante, principalmente nessa época, né? A empregabilidade nas micro e pequenas empresas. Eu já abro fazendo uma pergunta, Alonso, essa questão das micros e pequenas empresas. Elas são grandes geradoras de emprego, né? A gente tem o emprego de massa, né? Que são as grandes empresas multinacionais que a gente tem aqui na cidade, mas as pequenas e as micros empresas, elas geram muito emprego, né? Neto, na verdade, esse tema é um tema que eu adoro conversar um pouco sobre isso, porque eu venho desenvolvendo uma pesquisa a esse respeito das micros e pequenas empresas. Hoje, se nós colocarmos no contexto geral da economia, é a que mais emprega. São as empresas que têm um volume muito alto de emprego, porém ela sofre uma tributação diferenciada, uma carga tributária trabalhista muito grande. E nesse aspecto ela não pode concorrer com as grandes empresas multinacionais, justamente por isso. Então há uma linha de pesquisa que eu venho tendo na universidade e de forma pessoal também, que a Constituição ela permite que o Estado, né, hoje nós trabalhamos nesse sentido, que o Estado, visto como Estado-nação, ele pode criar mecanismos para que as micros e pequenas empresas melhorem a produtividade e também alcançam um maior emprego. Dê uma credibilidade, uma empregabilidade maior, uma regulação necessária, respeitando a Constituição Federal, que ela tem lá nos artigos 170 a 174, toda uma estrutura jurídica, tributária, trabalhista, previdenciária em seu favor. Porém, né, infelizmente o legislador ainda não pensou, não se está pensando... Não está debruçado sobre... Não, nós temos falhas nesse sentido. As empresas pequenas, né, as micros e as pequenas empresas não possuem um capital elevado, as linhas de créditos totalmente diferenciada, e com isso ela sofre com o quê? O fechamento da empresa. Correto. A demanda é muito grande, os funcionários são demitidos em massa e você acaba ficando numa situação extremamente complicada. Você está desenvolvendo, né? É interessante passar para o público também que você tem aí uma ação também muito grande na questão acadêmica, né? Sim. Você é um acadêmico, você está nas universidades e a partir do momento que você tem uma pesquisa como essa, né? Que ela é uma pesquisa pessoal, como você disse, mas ela está aí, ela está ancorada pela área acadêmica, né? Sim. É uma possibilidade de sair um projeto em cima dessa pesquisa, para dar uma sustentação um pouco maior através aí de leis para os micros e pequenas empresas, né? Porque você tocou num assunto que eu acho muito interessante, vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais, especificamente na questão aí dos impostos, né? O Piracicaba a gente tem muitas empresas pequenas abrindo a cada dia e também tem muitas empresas pequenas, micros, que estão fechando as portas. E seria um grande passo essa questão dos tributos, né? Como é que seria feito isso, Alonso? Há um interesse já para se faça algum tipo de projeto, algum tipo de lei que possa dar um pouco mais de fôlego? Neto, na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Renato Ruas de Almeida. Ele escreve muito sobre isso, é um excelente doutrinador, pesquisador da área do direito do trabalho nesse sentido, escreve muito a respeito da empregabilidade e ele tem uma visão muito ampla nesse sentido. Hoje nós não temos nada. Nós não temos o básico, que são as criações do simples, super simples, que está na Constituição. Nós não temos algo específico de tratamento, vamos fazer de tal forma. Não. O que o governo federal fez em decorrência dessas situações todas de corrupção, de demissões em massa, criou-se alguns programas, que é o Programa de Proteção ao Emprego
né, e o layoff. São situações... Uma tentativa de redução de danos. Redução, né? Isso. Você reduz a jornada de trabalho, você reduz salário, correto? E nada mais que isso. E o artigo hoje da CLT, o 471A da CLT, permite que as empresas façam aí a requalificação profissional do funcionário. Porém, ela vai ter custo. Ela tem um custo, ela precisa pagar para o funcionário, ela pode suspender o contrato de trabalho, sim, ela deverá suspender o contrato de trabalho, não terá os pagamentos, há uma série de critérios, ela tem que apresentar que realmente ela está numa situação delicada, demonstrando contabilmente, porém, o custo para colocar o funcionário dentro de uma requalificação profissional em cursos é alto. A empresa não tem condições. Então, ou seja, eu troco 6 por meia dúzia, falando o português claro. Não é? E isso não é válido. Um exemplo que eu venho, inclusive até coloquei no debate, né, acadêmico, se é possível isso, e consultando outros colegas da área também. Por exemplo, nós poderíamos criar uma situação. A sua empresa emprega quantos funcionários? 10 funcionários. Se você manter esses 10 funcionários por determinado tempo, Estado, eu vou te dar um desconto na alíquota do fundo de garantia. Olha que maravilha. É uma hipótese. Né? É uma hipótese. É certo que há uma necessidade de um projeto para utilizar isso. Correto. Perfeito? Ótimo. Aumentou, você também reduz. Quanto mais emprego você coloca, você troca um benefício. Não adianta você criar uma situação que fique engessada para o empresário e, ao mesmo tempo, isso tenha um resvalo aonde? No contrato de trabalho. Quem que vai sofrer com a demissão? O empregado. As empresas hoje estão participando do programa de proteção ao emprego, porém, você não pode contratar e nem demitir durante determinado tempo. Correto. Né? Você faz um programa de 3 meses que eu vou reduzir salário, vou reduzir jornada e vou manter os empregos. Os contratos de trabalho serão mantidos. Ótimo, perfeito. De repente, há uma demanda maior, há um crescimento determinado, por exemplo, área da construção civil, área metalúrgica, sim, eu não posso contratar. Porque se eu contratar, eu quebro o programa. Totalmente errado isso. Se diminuir a produção, eu não posso demitir. Quer dizer, é um acordo às cegas. Vou ter que segurar, já vi se a economia vai aumentar ou vai diminuir, é um acordo às cegas. Você, tendo a garantia do pleno emprego, te dá uma sustentabilidade. Todos nós estamos passando por uma situação crítica, né? Uma crise mundial, né? Nós temos isso. A própria universidade vem criando mecanismos, né? Na área acadêmica também para segurar, né? Evitar as demissões, porque ninguém quer ser demitido, né? Óbvio, uma situação bastante drástica, né? Você romper dessa forma. Mas há uma necessidade. Então eu preciso criar mecanismos para que o funcionário também tenha condições de trabalhar satisfeito. E hoje no país, infelizmente, não é isso. E tanto que nós estamos tendo aí que o Estado, né, alguns estados hoje no nosso brasileiro, cortando 30% dos vencimentos. Decretando falência. Está uma loucura. Imagina se o Estado fosse empresa, estava falido. Estava falido, exatamente. Estava falido. Alonso, mas há uma procura, porque eu vejo que a área acadêmica, né, a cidade de Piracicaba, ela é uma cidade universitária, no sentido de são várias universidades, então há um movimento pensante na cidade, acadêmico, mas há o interesse do poder público em estar junto com as universidades, quer dizer, usando da potência intelectual das universidades para ajudar numa administração, seja ela de uma prefeitura, de um estado ou falando do governo federal, que eu vejo algumas atitudes e um questionamento diante disso. Um deles, abrindo um pouco o espaço aqui, doutor, falando um pouquinho da aposentadoria, né, que há uma comum fala do governo, está falando que está falida a aposentadoria, e a gente vê as pessoas da área do INSS, que trabalham com previdência, dizendo que não. Então, a gente não vê uma atitude sólida, como você propôs aqui, por exemplo. Isso para mim é uma saída. Você pega o microempresário, que hoje mais gera emprego. Que mais gera emprego. Exato. E aí a gente fala, quando gera emprego para um, você está gerando para a família inteira, né? São os 2 meninos que estão na escola, particular, a esposa, quer dizer, você tem uma renda, doméstica, a empregada doméstica, né?
Isso realmente, na verdade, Neto, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, na área jurídica também, no direito do trabalho, e confesso a você que não existe essa aproximação. Que pena, né? Eu não posso até cometer algumas falhas aqui na minha fala, mas eu falo categoricamente que eu desconheço esse tipo. Existem algumas questões, por exemplo, na área de saúde, no trânsito, algumas coisas nesse sentido que você tenta conscientizar algumas coisas entre a universidade, entre a sociedade, né? Mas assim, próximo mesmo, a criar uma situação, pelo menos até então eu desconheço, tá? Eu desconheço. Hoje, o foco, a sociedade, o poder público, que eu digo o judiciário, vamos dizer assim, o sindicato, precisam, né, estarem aí envolvidos, claro, nessa relação trilateral. Sim. E com isso, você precisa realmente criar, né, situações favoráveis à manutenção do emprego. Uma questão que eu vejo também e venho discutindo com alguns colegas da universidade e de outras universidades, que o sindicato ele precisa mudar um pouco o papel. Acho que o sindicato ele precisa mudar, né, aquela situação que nós tínhamos lá atrás, passar para outras questões que, por exemplo, vamos flexibilizar alguma coisa. Nós não podemos mais continuar com a situação que é lei, tem que cumprir e vamos fazer. Não é dessa forma. O sindicato ele precisa, sim, se aproximar da empresa para que ela também tenha um respaldo tanto do sindicato patronal quanto do sindicato dos empregados. E aí que falta esse elo. Eu não vejo, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque ainda nós temos aquela visão que nós tínhamos nos anos 80. Isso não é viável. O tempo mudou. A CLT nossa, ela é de 1943. Se você colocar um avanço que nós tivemos até o ano de 2015, veja quantas coisas mudaram. Veja o que mudou. Mudou muito. O empregado hoje, ele não pode ser considerado como na época de 1943. Não estou dizendo que está certo ou está errado, não é isso. Assim como a empresa também. O governo não pode olhar a empresa como se fosse a mesma empresa. Exato, exatamente. Mesma relação, patrão. Exato, mudou uma situação. Você precisa olhar de uma forma diferenciada para as pequenas e micros empresas que elas empregam. Muitas vezes são pessoas ligadas à própria cidade. Sim, que tem família aqui. Exato. Olha, você tocou no assunto que eu digo direto aqui. Quando você tem a relação, a empresa surge aqui em Piracicaba, tem grandes empresas que daqui ganharam o estado de São Paulo e até o Brasil. Mas a microempresa aqui localizada, a família dele está aqui, a sogra está aqui, a mãe está aqui. Ele tem uma relação, uma raiz da cidade. Exato, ele não quer sair daqui. Ele não quer fechar as portas e falar, tá tendo desconto ali naquela cidade de imposto, naquele estado, eu vou para lá. E larga na mão aí centenas de funcionários. É uma outra relação. Já vamos entrar nisso, só atender o telefone. Participando conosco ao vivo. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É a Rosângela de Piracicaba. Oi, Rosângela. Pois não, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Eu queria uma informação. Eu contratei um pintor desde fevereiro. Aí ele fez parte do serviço, foi embora. Aí ele voltou em agosto. Só que ele não termina, ele faz um pouquinho, vai embora. E aí meu cunhado falou, olha, você vai no cartório, faz os documentos, ele assinar e dá um tempo para ele terminar. E se você falar, não quero mais, ele pode entrar na justiça e falar que você não pagou. Entendi. É aí que eu faço. Vamos perguntar para o doutor aqui, ele já vai te responder. Obrigado pela participação. Tá aí, né, a telespectadora colocando uma situação, né, de relação de contrato, né, entre um prestador de serviço e ela que está precisando do trabalho. Comum isso, como é que ela pode sair desse enrosco, Alonso? Eu posso talvez, né, desanimá-la ou animá-la. Vamos aqui, vamos por partes. Bom, a relação de trabalho é uma relação de prática habitual, tem habitualidade. Se você for contratado e aquilo exercer as condições, que eu sou um funcionário,
trabalho de segunda a sexta, cumpro horário, cumpro ordens, aí eu sou empregado. Mas é um prestador de serviço, nós estamos regulamentados pelo Código Civil. Aí é relação de prestação de serviço, tá? Profissional. Ou seja, eu vou fazer aquela obra para determinada situação, eu não tenho horário, não cumpro, modifica todas essas questões, tá? No caso dela, me parece que ela contratou um pedreiro, pintor, né? Isso é típico de relação de prestação de serviço. Falar que ela não vai dirigir a prestação do pessoal, me pinta aqui essa porta, não ficou legal, pinta de novo. Não, isso faz parte da relação, correto? Faz parte da relação. O que não pode acontecer, se ele ficar praticamente determinado tempo, essa obra demorar 6 meses, essa pintura demorar 6 meses, ele tem que cumprir horário, ele tem que realmente fazer aquilo de forma certa, ele tem uma prática habitual, está indo todos os dias, aí modifica a situação. É óbvio que o contrato, né, do jeito que ela colocou, pode respaldá-la? Pode respaldá-la, evidente, vai contratar, mas isso tudo pode-se discutir no judiciário trabalhista? Pode. É um direito da parte reclamar e um direito da outra parte espernear. Não tem, isso não tem como negar. Falar que a pessoa não vai entrar na Justiça do Trabalho, difícil, né? Difícil. Mas pode ocorrer. Sugiro, evidente, que ela faça um contrato de prestação de serviço, coloque lá as testemunhas, tenha uma certa situação confortável, não fique, né, próximo, tentando fazer com aquela pessoa, olha, realmente você é meu funcionário. Desgastando. Acho que não é por esse lado. Né? Se realmente a prestação de serviço não foi feita, foi só de 15 dias, é muito difícil. Agora, o importante, né, já analisando o que você está dizendo para nós, é que haja um contrato. Haja um contrato. O contrato faz bem das partes, né? Moro aqui no Rua de Cima, o rapaz veio dar uma mão aqui, ele é bom pintor, indicou. Tem que ter um contrato assinado, rezando ali a empresa, né, do prestador. Sim. Eu falo muito em sala de aula, né, que você vai comprar um carro. Você não olha se o carro tem débitos tributários. Você vai comprar um imóvel, você não vai até o cartório levantar todas as certidões. Exato. Você utiliza o cartão de crédito, vem aquele cartão já, praticamente aquele contrato básico, né? Você não vai ler porque é muito extenso, são letras pequenas, isso é hábito, isso é uma prática habitual do brasileiro. Nós não temos esse hábito, nós não temos esse hábito, né? A pessoa vai construir a casa, vai fazer uma casa, constrói um empreiteiro, ela não faz contrato. Ela não exige que o empreiteiro apresente a relação de funcionários, registrados, recolheu o fundo de garantia, recolheu a previdência, utiliza equipamento de proteção. Ela não vai fazer isso. Não vai fazer por quê? Porque é muito mais cômodo, né? Olha, você vai fazer o serviço com nota, é X, sem nota, é Y. E nós vamos partir para que lado? Isso eu falo muito, né, em sala de aula, que nós temos esse costume. Vou te dar um exemplo de costume que nós temos no Brasil, porque o Brasil é o único país que utiliza costume. Olha que interessante. Verdade. Né? É o único país. Eu fiz a pesquisa, nem a Argentina, nem o Paraguai, para falar a verdade, tem esse costume que nós temos. Não menosprezando, não é isso, não é nada disso. Mas nós temos esse costume de levar vantagem. Né? Eu vou te dar um exemplo claro disso. Você faz contrato toda hora? Não. Quando acontece, né, se a partir de amanhã o comércio em si falar que não aceita mais cheque pré-datado, tenho certeza que muita gente vai infartar. Exatamente. Que é costume nosso comprar com cheque pré-datado. Né? Então, realmente é uma situação de se pensar. É costume. É difícil você pegar situações, né, que realmente se encaixam, não tem jeito. Eu acho que é muito difícil. Então, olha, tem mais uma pergunta chegando aí. É isso, Maria? Então vamos lá. Tem sim, olha, a doutora Heloísa está acompanhando a gente lá pelo ao vivo e ela está parabenizando, viu? Está dizendo aqui, excelente informação, parabéns, manda beijos aqui a toda a dona Heloísa.
Morales. E tem perguntinha pelo WhatsApp. O Márcio, doutor, ele diz o seguinte, olha, boa noite, Neto, tudo bem? Por favor, tenho uma dúvida e queria perguntar para o professor. Presto serviço apenas para uma empresa. Posso ser microempreendedor individual e emitir nota fiscal apenas para essa empresa? Uma situação... Como que ele chama? Márcio. Ó, Márcio, boa colocação sua. Você pode emitir, na verdade, se você possui o cadastro de pessoa jurídica individual, não vejo problema nenhum. Você faz todo o procedimento, emite, né, a nota fiscal, é uma garantia sua, né, do jeito que ele colocou aqui, uma garantia. Isso sim uma prestação de serviço. É igual aquela senhora que acabou ligando aqui, né? Isso é uma prestação de serviço. A pessoa faz, é um microempreendedor individual. É nesse sentido, Neto, que eu falo que o Estado deveria olhar com bons olhos. Sim, sem dúvida. Justamente para quê? É você incentivar o Márcio e tantas outras pessoas a constituírem seu próprio negócio. No caso do Márcio, por exemplo, eu não sei qual que é o tempo, né, que ele tem na área, mas aí você está falando, fez uma prestação aqui, tem que ter uma facilidade. Veja que situação. Vamos imaginar que o Márcio, né, vamos pegar o Márcio aqui, se ele me permitir, aqui colocar ele como exemplo, ele começa a alcançar projeções empresariais, né, vislumbrando outras situações, e aumenta. Mais clientes, vai crescendo. Com isso ele começa a contratar. A mesma carga tributária dele é de uma empresa grande. Tá errado isso. A mesma carga. É 8% do fundo de garantia, mais o imposto de renda, retiro. Ele não tem fôlego. Ele não tem fôlego. Ele vai entrar no simples, né? O que eu vejo também não modifica muito, no simples, super simples e tal. Vai englobar PIS, COFINS, uma situação, contribuição. Mas não é esse o problema. Ele pode sim ser qualificado no simples. Não é esse o problema. O problema não está aí. O problema está nas outras situações que fazem com que o Márcio possa contribuir com o aumento do pleno emprego. É aí que a Constituição arrecada-se mais. Essa é a linha de pesquisa nossa, que eu venho desenvolvendo e futuramente será lançada aí. Espero a Deus uma obra minha nesse sentido, que será nessa questão. Muito bom. Que você precisa criar mecanismo e ajudar o Márcio e tantos outros a contratar. Não abrir. Você tem a linha de crédito, você pode... Mas isso, se ele não tiver o emprego não tiver a pessoa que o contrata, como é que ele vai ter renda para... É claro, não há interesse. O interesse é ter que trabalhar. Porque criou o Banco do Povo, porque tal instituição financeira tem uma linha de crédito com juro baixo. Isso não adianta. Não é esse o cerne da questão. Completamente correto. O cerne da questão está lá colocado na Constituição, lá no 170 a 174, que o Estado, o governo federal, o Estado, deverá criar mecanismos de autonomia para as pequenas e microempresas. E aí que é o cerne da nossa pesquisa. Essa pesquisa, ela tem que ser, a gente tem que divulgar essa pesquisa e os governantes, viu, gente, é de prefeitura, governo federal, tem que adotar, tem que ouvir a pesquisa sendo desenvolvida, porque a área acadêmica, ela que está suprindo aí a formação desses microempresários. Então está ouvindo direto. Olha, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, eu quero abrir um negócio. E aí se depara com uma série de burocracias, onde ou ele desanima, ou depois de um ano ele não consegue mais, e aí acaba cedendo e fechando a empresa, né? Então é uma pesquisa muito interessante, desenvolvida aqui na cidade de Piracicaba, na universidade, junto com o professor Alonso. Olha, chegou mais uma pergunta, é isso? Vai lá, Maria, diga. Sim, doutor. Olha, é a Tânia, ela está acompanhando pelo Facebook. Ela diz, boa tarde, doutor, sou de São Paulo, administro um condomínio que tem como prestadora de serviços terceirizada de serviços de portaria, manobra e limpeza. Todos os meses, a terceirizada envia relação de funcionários com protocolo de requerimento de INSS dos funcionários, sendo que o condomínio pagava as guias de recolhimento em nome da empresa terceirizada. Em 2013, descobrimos que o condomínio pagava as guias, porém a empresa não enviou as guias de distribuição aos funcionários. Pagamos quase 200 mil e durante 5 anos os funcionários não tiveram recolhimento. O que podemos fazer?
Conseguimos recuperar esse dinheiro? Já pagamos vários advogados e ninguém resolve. É a Tânia lá de São Paulo, doutor. Situação, né? Agora, Tânia, eu confesso que você me deixou numa situação justa aqui, né? Uma saia justa, né? Complicado, né? Complicado. Eu acredito, analisando, evidente, só pelo teor aqui, falar em terceirização é muito complicado. Nós temos um projeto tramitando, né? Para mudar a atividade fim, e esse ponto é a atividade fim. Recentemente teve alguns debates sobre isso, os desembargadores do TRT aí se debruçaram semana passada aqui na cidade, sobre esse tema de terceirização. Ela é muito complicada, é extremamente delicado, um assunto que precisa sim ser analisado, diagnosticado com calma, e para realmente chegar num resultado final. Não que você não possa fazer terceirização. Pode, você deve, é um meio para que a empresa... eu também sou uma pessoa crítica a essa questão da terceirização, porque por mais no caso da Tânia, do condomínio, né, por mais que você faça a vigilância contratual sobre os documentos, cumpre o que realmente determina a lei, né, que você tem lá, nós usamos uma utilização, uma expressão do Código Civil, né, que é o direito de vigiar, né, que você tem que vigiar. Porém, a Justiça do Trabalho fala, não, você utilizou da mão de obra também, tem que ser realmente penalizada pelo fato da empresa não ter emitido aí as guias. As guias. Recuperar os 200 mil, pelo que ela colocou aqui para nós de forma muito simples, sucinta, né? Bem sucinta, eu acredito que tenha, né? Pode ser que alguns advogados tenham que ser respeitados, né? Tem alguns entendimentos contrários e talvez não deu aquela expectativa favorável à Tânia, né? Mas a gente pode resolver, a gente pode verificar, trocar algumas situações, conversas, a gente pode tentar ajudá-la nesse sentido, não há problema, mas é uma necessidade, tem documento, tem como comprovar, tem que realmente verificar isso? Tem. Como que foi feita essa retenção do INSS? Não foi repassado? Se não foi repassado, vai virar fraude. E esse fraude, né, falando em tributo federal, nós vamos discutir isso com a Justiça Federal. E aí vira um crime, questões todas. Então, Tânia, eu acho que você está no caminho certo, realmente está, né? Procurem os profissionais, tentam verificar e debater esse sentido, que é muito importante, recuperar esses 200 mil para o condomínio. Claro. Porque caso contrário, vai ter que ser rateado para os condôminos. Né? E isso, e 200 mil hoje, nas atuais circunstâncias, é um dinheiro que realmente pode fazer falta no caixa futuro do condomínio. Mas, Tânia, é uma situação extremamente complexa, não é fácil não. Precisa analisar ponto a ponto, documento a documento, mês a mês, para que possa surtir o efeito necessário. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, esse espaço todo aqui, né, para nós discutirmos. Agradeço aí as pessoas que participando conosco, né? Eu estou vendo aqui 15 de Piracicaba, né? Realmente da diretoria do 15, eu tive a honra de participar da diretoria de 2008 até o finalzinho de 2013, né? E foi uma campanha realmente fantástica. E isso não tem o que muda, né? Ele está agora na final, graças a Deus. Amanhã cedo, uma alegria, né? Uma alegria, faço votos do 15. Tenho muitos amigos que ficaram no 15, né? O Celso, o presidente, tantos outros. E o 15, ele tem uma torcida muito grande. Uma torcida muito grande, fora, né? Bastante. Muitos amigos meus de São Paulo, me traz uma camisa. Traz mesmo o 15, todo mundo quer. Traz uma camisa. E eu tive a honra de participar da campanha vitoriosa, né? Sim. Saímos da A3 até a 1, com o Beltrame, Maiolo e tantos outros, né? Valmir, eu tive isso, graças a Deus. Tem inclusive meu filho, né? Ele tinha 8 meses. 8 meses. E foi no campo, né? Vestido. Então tem a foto dele lá no Barão. 8 meses, isso o pai é coruja, né? Coruja, então, né? Tem como, graças a Deus. E é muito bom. Então, fui muito grato à diretoria aí toda do 15. E a vocês, Neto, obrigado pelo espaço, né?
Vamos discutir um pouco mais. Não esqueci de falar do drone, né? Do drone, Faltou sim. O drone. Vamos na próxima vamos falar próximo sobre isso. Convite e vamos discutir isso daí. Mas eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, viu? Você acompanhou então o quadro Piracicaba Agora e Seu Direito.